Deus, mais um dia, tua morada, eu sou teu lar. Vai entrando aqui, galera, mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. Tá acompanhando? O teu perdão é completo. Ele sana. Seguinte, Provérbios 18, 1. Tá acompanhando? Espero que sim. Avisos que você já sabe que é King James. Faça o seu devocional. Se não é aqui comigo, é depois, no gravado. Se não é no gravado, é no momento aí da sua vida. E conta como é que você faz o seu devocional. E vamos direto pro texto. Vai entrando, mandando um coraçãozinho. Boa noite, meu amor. Vamos pro texto? Direto, hoje? Sim, pá. Versículo 1, Provérbios 18. O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Aqui, ó, quem se isola procura sua própria verdade e se irrita contra tudo e contra tudo que é razoável. E assim, antes da gente ir para a explicação, se você está procurando aqui as outras lives, ela fica salva lá no YouTube e aqui na aba do Rios. Ela não tá direto aqui no feed não, tá? Você tem que procurar. E aí depois vai ficar só lá no YouTube. Eu tô tirando já algumas. Ainda tá por aqui. Se dá uma fuçada, você acha. Mas depois eu vou avisar, vai ficar só lá, tá bom? E aí, como é que tá a sua vida, o seu estudo? Você entendeu essa parte aqui, ó, do versículo 1? O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Tá? Então, aquela pessoa que ela tem a convicção dela, ela acredita que tá certo, não ouve mais ninguém e fica no alto da montanha lá e não sai nunca mais. Você conhece essas pessoas? Entendeu? A gente chama, parece uma porta, parece um burro empacado que não ouve, não cresce, não evolui, não vê a coisa acontecer. Então, e aí ela se irrita contra tudo que é razoável, porque ela tá naquela convicção tão certa, tão profunda e verdadeira ali dela, que ela é capaz de se irritar com os outros, com quem sabe? Você tem que ser uma pessoa permeável, entendeu? Você olhar de fora e ter, porque às vezes é orgulho, né? Você, não, acredito nisso, não mudo, vou ficar aqui pra sempre, tá. Eu sou uma pessoa que rapidinho, meu amor. Se você me corrige, eu já entendo, já não levo pro pessoal. Essa é a questão, é o ego, né? A pessoa que ela tem o ego, imagina você ferir o ego de alguém, entendeu? Então é aquela pessoa que leva pro pessoal, não faça isso, seja uma pessoa mais, sabe, transitável. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer o seu modo de vida. É exatamente o que a gente estava falando, sabe? Não tem prazer de procurar, crescer, sabedoria, sabe, melhorar. Ele quer fazer valer a ideia dele, o modo de vida dele, entendeu? E aí o insensato, ele quer que o DC, aí ele vai dizer que o seu modo de vida tá errado, que você tá errado. E aí se você for um pouquinho mais querer agradar as pessoas, você vai entrar nessa onda, entendeu? E achar que hoje em dia tem muito disso, de você um achar que tá certo, outro errado, o que é o certo, o que é o errado. Essa confusão fica uma Babilônia, literalmente, entendeu? E aqui o insensato, ele quer, sabe, ele não quer procurar saber, entender nada, ele quer ficar ali no... É muito mais fácil, não tem que, sabe, superar nem evoluir, ele só fica ali, tá? Aí aqui, versículo 3. Vindo a impiedade, vem também o desprezo, e com a desonra, a vergonha. No outro versículo, a gente tem aqui, ó, na outra versão, o desprezo ombreia com a iniquidade. Essa palavra eu não conheço direito. O opróbio com a vergonha. Na King James é um pouquinho mais fácil, ó. Impiedade, o que é uma pessoa que não tem piedade, que não tem compaixão, né? É um desprezo, ou seja, já desprezar aquela pessoa. E aí, com a desonra, vem a vergonha. Uma pessoa que já está desonrada, ela se sente envergonhada. E aí, né, o que seria motivo de vergonha para você? Escreve aqui embaixo. Deixa eu ver. Versículo 4. Águas profundas são palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. É interessante que, assim, os seres humanos, ou seja, a água profunda, deixa eu ler outra versão aqui para melhorar o entendimento. As palavras da boca do homem
são águas profundas. E a fonte da sabedoria, novamente essa ideia de fonte, é uma torrente transbordante, ou seja, a palavra do homem está águas profundas, enquanto a sabedoria está transbordando, tá? E aí eu te convido a transbordar o seu conhecimento, tá? Desapega da, ai, eu não vou passar pra frente, cara. A sabedoria é justamente você passar o seu conhecimento adiante, você disponibilizar isso, tá? E aqui te fala essa questão de ser uma fonte transbordante, a sabedoria, tá? Versículo 5. Não é direito favorecer os ímpios para privar a justiça do justo. Eu acho que é simples, né? Então você tem que ver qual é a luta que você vai ter aí, né? O justo, né? Eu acho simples de entender isso. 6. As palavras do insensato provocam contendas. A sua língua clama por açoite. Essas duas ideias a gente já vem falando aqui, né? Que é a questão da justiça. Você ter o discernimento de ver o que é correto, para onde você vai levar suas ideias. Aqui, ó, falando novamente de contendas, as palavras do insensato, ou seja, o que você está falando para gerar discussão e tal. É essa ideia. Provérbios é muito sobre isso também, tá? Você observar mais o que você está passando, né? O que você está falando, quais são as suas ideias, quais embates você está enfrentando, né? Versículo 7. A boca do insensato é a sua própria desgraça. Olha ele falando de novo do que você, né, tá falando. E os seus lábios, uma verdadeira cilada para a alma. Aqui ele bota armadilha para a sua própria vida. Legal, né? Tá vendo como é bom você cilada para a alma profundo, uma armadilha para a própria vida. 8. As palavras do caluniador são como finas iguarias. Mais uma imagem interessante. Descem até o íntimo do ser humano. Uma iguaria, né? Pensa numa iguaria, uma coisa que você gosta de um chocolatinho fino, uma coisinha diferente, aquela coisa que dá aquela... sabe? Aqui na outra versão ele coloca como gulodices. As palavras do delator são como gulodices, penetram até as entranhas. Esse lance de penetrar até as entranhas e vão até ao íntimo do ser humano tem a ver com o seu desejo, aquela coisa que mexe com você, né? Uma coisa seu arroz com feijão ali, normal, sabe? Do dia a dia, carne assada. Outra coisa é uma coisa diferentona, aquilo que, sabe, que você tem vontade, tá? E aí ele tá dizendo que as palavras do mentiroso, né? Do caluniador, são essa, sabe? A palavra do delator. Beleza, seguindo. Versículo 9. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Simples assim. Já tá simples, né, de entender. Na outra, ele já vai com o pé na porta, eu achei muito bom. O frouxo no trabalho é irmão do dissipador. Aí ele usa aqui dissipador, no outro ele usa, cadê? Destruidor. Então, a pessoa preguiçosa, né, frouxo no trabalho, negligente no seu trabalho, é um destruidor. É o irmão do destruidor. Não é o destruidor, é o irmão dele. Irmão do destruidor. Interessante, né? O nome do Senhor é Torre Forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Legal isso, né? Eu gosto na Bíblia em momentos que ele fala sobre o nome do Senhor, como é que ele se chama. E aqui, em Provérbios 18, ele nos diz que o nome do Senhor é Torre Forte. Na outra versão tá igual também. O nome do Senhor é uma torre forte. É torre. Aqui na King ele fala torre forte, aqui ele fala só torre. Legal, né? Pra lá, né, pra essa torre forte, é que o justo procura segurança e encontra, né? E permanece seguro. 11. Os bens do avarento constituem sua cidade fortificada. Os bens do avarento. Eles não imaginam que ela seja inexpugnável. É assim que fala. Na outra versão, cadê? A fortuna do rico é uma cidade forte. Em seu pensar, né? Ou seja, ele acha que ela é uma muralha elevada. Interessante. Aqui, ó. Eles imaginam. Eu acredito que isso parece, né? Que você não consegue penetrar, mas é uma
É uma coisa assim que, em seu pensar, ou seja, não quer dizer que seja verdade, é uma coisa forte, mas ele não deixa claro aí muito bem o que é isso, né? Mas, pelo que a gente está lendo aqui em termos de em conceito, que está sendo construído, é uma coisa que pode ser que venha a ruir, dependendo de como você lide com a situação. E aí, interessante que ele fala, né? Que aqui ele fala, não fala nem que bom, que mal, mas aqui os bens do avarento. Interessante aqui na King James. E no outro ele coloca a fortuna do rico. E aí eles perguntam, o rico às vezes nas duas versões é uma coisa tão boa, não sei. Fica aí o questionamento. Podemos falar mais sobre isso, o que você acha, escreve aqui pra mim, tá? Ele não... A gente pode até ler uma outra versão depois sobre isso, tá? Versículo 13. Ou melhor, versículo 13? Versículo 11, sorry. Não, versículo 12. Vamos lá. Versículo 12. Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. O humilde, contudo, antecede a honra. Essa passagem é bem famosa, em algumas versões está diferente, aqui na outra está assim. Antes da ruína, o coração do homem se eleva. Aqui ele bota se enche de arrogância, né? Lembra do se elevar? Uma coisa é o outro te elevar, outra coisa é você se elevar, tá? Então, se elevar tem a ver com arrogância. Por outro lado, aqui segundo a King James, a humildade, contudo, antecede a honra. Aqui, ó, mas a humildade precede a glória. Ou seja, mais uma lição aí de humildade. E aí, Provérbios, ele sempre vai tratar essa questão da prosperidade aí no conceito geral, Salomão, as chaves de Salomão, o que precisa fazer para enriquecer, Humildade. E aí? O que é prosperidade para você? Segundo aqui, você vai ser uma pessoa... Honra, tem a ver com honra, tá? Versículo 13, agora sim. Quem responde... É o nosso versículo de capa hoje, inclusive. Quem responde antes de ouvir, comete grande tolice e passa vergonha. Isso é bem simples de entender, né, gente? Aqui na outra versão, quem responde antes de ouvir, passa por tolo e se cobre de confusão, se cobrir de confusão. Isso faz muito sentido, aquelas pessoas que vão atropelando, assim, saga fala, não deixa o outro falar, vai entrando aí, galera. Você tá entendendo? Então, eu achei simples de entender, né? Você tem que poupar um pouquinho aqui, deixar o outro terminar de falar para evitar confusões. Versículo 14. A alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença. Olha que interessante. Mas o espírito deprimido, quem pode suportar? Ou seja, o espírito deprimido, aqui ele aparece como algo pior do que a doença, né? Olha que interessante, porque o espírito, né, o espírito do homem suporta as doenças, mas quem erguerá um espírito abatido? Né? Como é que o abatimento do espírito aqui, ó? A alma bem disposta, sustém, né? Mas o espírito deprimido, meu amor, já era. Versículo 15. O coração do que possui discernimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios anseia por mais entendimento. Olha que interessante aqui, o coração inteligente adquire o saber, e o ouvido dos sábios procura ciência. Eu gosto muito dessa palavra ciência quando ela é usada em outros significados, porque a gente usa muito ciência, tipo, a ciência fala isso, mas a ciência é estar ciente, você saber de algo, né? E aí diz que o sábio procura saber isso, procura ciência. Na King James ele bota aqui que o ouvido anseia por mais entendimento. Ciência tem a ver com entendimento. Você é um cientista? Você é uma pessoa que procura ciência? Tudo é uma questão de semântica, tá, Brasil? Versículo 16. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega e o conduz à presença das pessoas que decidem. Aqui o presente de um homem lhe abre tudo e lhe dá acesso junto aos grandes. Aqui é uma chave interessante, polêmica talvez um pouco, porque assim, que pode estar parecendo uma bajulação, mas pode levar para o outro lado, você ser uma pessoa amável, entendeu? O que é um presente, né? Você, de repente, ser uma pessoa agradável, não é só material, né? Então, olha um pouco para isso também. E aqui isso aqui, gente, é como fazer amigos e influenciar pessoas. É o seu, sei lá, a força do hábito aí, as coisas
dessas autoajuda doida que você conhece, vem tudo daqui, Brasil. Nada existe de novo embaixo do sol. Já dizia o quê? Eclesiastes. Aí quem que pega isso? Shakespeare. Você tá entendendo? Então, tudo que tem aí é tudo cópia, já existe, sabe? As pessoas pegam, firulam, botam mais um pouquinho lá de calda, groselha, né, que o povo fala, mas no fundo, a raiz, o radical, a raiz, tá tudo aqui, tá? Tá aqui. Aí você pega que o cara, um inteligentão, né? Um hobby como artista, pega aqui, vamos falar sobre isso. Aí fala, não sei o que, pra dizer um versículo da Bíblia ali, um provérbios, tá? É isso. Seguindo. Versículo 17. A primeira pessoa a apresentar sua causa a primeira pessoa a apresentar sua causa sempre parece ter razão, até que a outra pessoa venha à frente e defenda sua tese. Interessante, visual, né, gente? Isso aqui eu vejo muito tipo um julgamento, né? O cara tá muito cheio de razão, tá. Se ele tá falando sozinho, igual quando alguém vai te contar uma fofoca, vai contar a versão dela. Aí você nunca ouviu ver a outra versão, você tá ouvindo a versão dela, tá ali, você, nossa, realmente. Aí chega o outro que tava lá, a outra testemunha, vem contar a versão dela. Fala, aí você vai ter que ponderar, vai ter que ter o teu entendimento, vai ter que ter o seu julgamento. Entendeu? Então é isso que ele tá te dizendo aqui, ó. A primeira pessoa que for falar, ela vai estar plena de razão, tá? Mas aí você ouviu o outro lado? Você ouviu o que estava passando no coração? Quais eram as questões ali que estavam do outro lado? Você ouviu com sinceridade? Você quis entender? Porque uma coisa é você ouvir só, ouviu. Você quis entender? Você quis sentir aquela verdade da pessoa? Tá? E você ponderou? Versículo 18. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, quando os poderosos se enfrentam no tribunal, lançar as pedras da sorte indica uma decisão para as questões. Eu achei isso aqui bem polêmico, tá? Eu vou ler na outra. Bem polêmico assim, é interessante, é no mínimo interessante. Cadê aqui, ó? 18. A sorte apazigua as contendas e decide entre os poderosos. Sabe o que eu acho isso aqui? Porque assim, os poderosos, minha interpretação, minha ideia aqui. Os poderosos, eles são pessoas justas, tá? Vamos pressuponha que os poderosos são pessoas justas. Então, no meio que existe muita justiça, que eu vi a minha viagem aqui, tá? Eles vão ter que tirar na sorte até, entendeu? Porque tudo tão justo, tão perfeito e tal, que, gente, não tem como. Joga a pedrinha aí, e aí quem sair tá bom, e a gente é tão justo que vai apertar a mão, a gente vai ficar... Porra, isso aí seria o planeta ideal, né? Mas eu não sei se é isso que ele tá querendo dizer. O que você acha? Me diz aqui, tá? Versículo 18. Manda uma mensagem, a gente pode conversar. 19. É mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. Ou seja, é mais fácil você conseguir conquistar uma cidade fortificada do que reaver uma amizade com um irmão ofendido. Olha só. E as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. Olha isso, são portas trancadas de um castelo. É uma discussão, é um lugar complicado aqui, extremamente visual. Tá entendendo como é bonito? Ele consegue trazer um conceito assim extremamente forte e profundo, com imagens até da época. Olha só que viagem. Porque hoje em dia a gente não consegue pensar tanto em cidades fortificadas, mas imagina naquela época, era isso. Castelos trancados, aquele bunker, aquele cofre, né? Então, de repente, para ficar aí mais fácil de entendimento nosso, mas num cofre, que você não tem a chave, a senha, entendeu? Tipo isso, é complicadíssimo, você não consegue, né? Ou seja, discussões. Conquistar, ele tá falando aqui, Salomão é um rei, ele tá falando de conquista, ele tem lugar, né? Tem a autoridade, ele tá falando que, ó, irmão ofendido, amigo ofendido, é mais difícil do que você conquistar uma cidade fortificada. E de fato tá? Vou te falar que não é das tarefas mais fáceis. Você pode conseguir, espero realmente que a gente consiga cada dia mais resolver essas confusões aí dos irmãos ofendidos, dos amigos ofendidos. A gente trabalha realmente para isso, tá? Pode não parecer, tá em silêncio, mas no fundo eu espero realmente que essas pessoas ofendidas, esses irmãos ofendidos, estejam dentro de si trabalhando essas questões aí para ir resolvendo aí cada dia. Versículo 20. Esse também é famoso, deixa eu ver uma água aqui. 20.
Do fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências da sua palavra. Na outra versão, é do fruto da sua boca que um homem se nutre. Olha aí, lembra das sementes? Você já jogou as sementes, as palavras são sementes. Essas sementes frutificaram, né? Então, do fruto da boca, da palavra, o homem se nutre. Interessante esse lance da nutrição, que ele sempre vai falar de saúde. Olha como o poder do ser humano, né? A gente estava falando aí um dia desse, quais são as faculdades, quais são as habilidades que o ser humano tem que os outros animais não têm. A fala, por exemplo, é uma delas. E isso é muito importante. Não é? Os outros animais, eles não têm, se comunicam, beleza, mas essa capacidade de gerar esse tanto de informação, de sentido, é o ser humano. Então, olha para isso, olha o quão importante, olha que dom Deus te deu e você está fazendo o que com isso? Tá te dizendo aqui que isso é um fruto, isso nutre você. Forte, né? E aí, cadê aqui na outra versão? Do fruto da boca, o coração se farta, que se nutre. E a língua faz todo... e a língua, né? Ela, aqui dos lábios, né? Aqui, com o produto dos seus lábios se farta. Aqui. E a língua, cadê? E a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de sua palavra. Ou seja, a sua fala traz consequências, entendeu? Ela é responsável... É isso, a língua. Olha que interessante, né? É isso que a gente estava falando. Tá vendo que não tem muita coisa nova, assim? É muita repetição de outras formas, mas para frisar e você entender o real sentido e a importância daquela ideia, tá? Novamente aqui, 21, de novo. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Pronto. Aqui você já... E agora, José? Aqui na outra versão. Morte e vida estão à mercê da língua. Cara, isso aqui é uma chave de prosperidade, de vida, de caminho que você não faz ideia. Isso aqui é o quê? Tudo que você... Vou parafrasear um conhecido psicólogo aí da vida, que é o seguinte. Você chegou onde você está hoje, da forma que você está hoje, pelas coisas que você falou ou deixou de falar. Fato. Tá? Então aqui, morte e vida estão à mercê da sua língua. Ou seja, a língua, no seu falar, é que vai ditar o seu caminho, tá? A língua, o poder da língua, ela tem um poder. Qual a coisa mais poderosa no seu corpo aí? Meu músculo, sou fortão, minha perna, não sei o quê, não, é sua língua. Ela tem poder sobre a vida, é o seu superpoder, tá? Deus te deu, você não tá voando, antigamente pode ser que os seres humanos voassem, mas Deus fala, não, é o seguinte, bota só a língua aí que já tá dando muito trabalho já, tira eles, não podem mais voar não. Avatar, né, aquelas. Polêmico. E os que usam, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que usam habilmente são recompensados. Interessante, né? Que há uma recompensa por você usar a sua palavra, esse dom, de maneira boa. Aqui, E os que amam, interessante, morte e vida estão à mercê da língua. Os que a amam, né? A língua, o falar, né? Comerão dos seus frutos. Interessante, né? Aqui num outro, cadê? Não, isso aqui vai ficar muito complexo. Vou falar, porque hoje a live é mais corrida. Se eu entrar nisso aqui, vai demorar demais, gente. Sorry. Pega aí a sua Bíblia, estuda direitinho. Tem uma observação aqui no 18, 19. E aí, deixa rolar. Será que eu falo, gente? Não vou falar, porque hoje a live é mais rápida. Versículo 22. Quem encontra uma esposa descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do céu. Achei tão fofa essa passagem. Na outra versão tá assim: aquele que acha uma mulher acha a felicidade. Olha que lindo isso aqui, gente. Achei lindo. Felicidade. É um dom recebido do Senhor. O que você tem a dizer sobre isso? Pra mim é um pouco difícil falar desse versículo, tá? Porque eu não sou esposa e também pode ser que ele esteja falando assim também do cônjuge, né? Igual do cônjuge. Mas eu achei bonitinho, sabe? Isso aqui tem muito a ver com um relacionamento, as pessoas importantes que você vai encontrando na vida, você se relacionar com essas pessoas, dar valor
E aqui, valorizar realmente quem tá do seu lado, sabe? Dá atenção para quem você escolheu para vir contigo, porque isso é um presente do Senhor, um dom do Senhor, e você encontrou, segundo ele, a felicidade. Você tá entendendo? Aqui é uma bênção especial do Senhor. Legal, né? Então, se valorize, tá? Se valorize. Porque você pode ser uma bênção especial, a felicidade para outra pessoa. E aí você vê um monte de gente se descasando e procurando e acontecendo, e fala, cara, onde é que tá o erro aí? O que a gente pode melhorar? Né? Por que as pessoas, não sei, às vezes diálogo, conversa, desentendimento, não sei o que pode estar rolando. Mas também é legal que a gente vê também pessoas aí que estão super se dando bem e tal. Então, é interessante, cara, você entrar num lugar aí de sociologia, antropologia, observar o comportamento humano, eu acho interessantíssimo. Você pensa, cara, como que pode, né? É doideira, né? Enfim, cadê? Versículo 23. Interessante também esse aqui. O pobre se expressa com súplicas, mas o avarento responde com arrogância. Na outra versão, o pobre fala suplicando. E a resposta do rico é ríspida. Legal, né? Achei simples de entender. O pobre, né? Ele vai sempre estar em oração, ele vai estar sempre pedindo, sempre. O pobre na Bíblia, assim, ele sempre. Eu tenho a impressão que ele sempre está mais próximo de Deus. Ele sempre está mais, sabe, entendendo ali. Ele tem uma fé, assim, interessante, cara. Independente se ele for ficar rico ou continuar pobre, ele tá ali naquela. Isso é muito bonito. E aí eu te pergunto. Aí isso é uma coisa assim, não tem problema você ser pobre. Porque na Bíblia aqui. Tá te dizendo que, sabe, então isso dá uma tranquilidade às vezes pra você que tá, ai, qual que é o seu sonho? Quer ser trilhardário, meio lá, não sei. Não tem problema você ser ou não, entendeu? Pra Deus não tem essa. Porque aqui ele fala suplicando, imagina. Aí às vezes você fala, quando você tá lendo a Bíblia assim, sobre o pobre, você fala, gente, eu acho que eu quero ser pobre, porque tá falando que tá tudo bem, entendeu? E às vezes, sabe que doideira isso? Uma inversão interessante. Eu tenho uns insights sobre isso também, depois que eu fico viajando, eu falo assim, será que é isso que eu tô pensando no final das contas? Mas aí eu falo, não, deixa Deus ir me mostrando essas ideias que estão vindo aqui, mas tudo bem, deixa pra lá. 24. Cuidado. As muitas amizades levam à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Eu amo esse versículo, é super conhecido, gente, é lindo. Olha na outra versão. O homem cercado de muitos amigos tem neles, nesses amigos, né, esses muitos amigos e tal, tem neles a desgraça. Desgraça é tirar a graça, né? Desgraça, imagina. Mas existe um amigo mais chegado que um irmão. Eu, graças a Deus, creio realmente que eu tenho aí na minha vida um amigo mais chegado que um irmão. Espero que possa ter mais outros também. Mas é construção. A amizade é construção. Depois de bastante tempo, assim, entendendo e vivendo, assim, com pessoas e tal. E um desses amigos, assim, eu vi que realmente a amizade é construção. É você, sabe, ter intimidade, você poder ser você. Eu realmente espero que você possa encontrar realmente esse amigo mais chegado que o irmão na sua vida. Tá bom? Meu amor, esse é o nosso provérbio de hoje, 18. Amanhã estaremos aqui nessa jornada. Espero realmente que você esteja conseguindo fazer esse desafio, que você permaneça aqui com a gente nesse devocional, tá? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa. Acho que eu não anotei nada, já li mais cedo. Acho que a gente passou já um versículo mais. Um capítulo mais tranquilo, mas é sempre bom dar uma olhada, né? Cuidado com as palavras, zelar pelo trabalho, segurança do. Não sei o quê. Melhor presentear, usar. É isso. Pronto, não tenho. Gratidão também, galera. Já tinha visto aqui, hoje estava tranquilo. Amanhã estamos aqui juntos de novo? Sim! Então tá. Espero você. Beijos, boa noite. Até!